Bem-vindos ao Detcast, esse é o nosso primeiro episódio. Meu nome é Anderson Araújo, eu sou detetive particular. Essa é a Camila, a host do nosso podcast. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Detcast. Então, nós vamos agora abordar uma série de temáticas aqui que a Camila vai apresentar para a gente. Nós separamos aqui algumas perguntas das redes sociais, YouTube e também do Instagram, feitas pelos alunos que desejam se tornar detetive particular e também pelos clientes interessados em contratar os serviços. Para iniciar, queria que você falasse um pouco sobre a legalidade da profissão de detetive particular. Anderson, é uma profissão legalizada? Como que funciona? A profissão de detetive particular foi de fato reconhecida em 2017, a partir da Lei 13.432, que dispõe sobre o exercício da profissão de detetive particular. E nessa lei foi reconhecido não só a profissão, mas também a viabilidade de fazer os serviços a partir do conhecimento técnico exigido. E a gente também teve o reconhecimento da atividade junto às investigações empresariais, conjugais, de acordo com o interesse do contratante. Foi também estabelecido os limites da investigação e também a questão sobre o sigilo profissional, que é fundamental para a gente poder garantir a segurança não só dos clientes, mas também dos investigados. E a participação do detetive particular foi considerada cada vez mais útil e evidente na sociedade, tanto é que teve a aprovação da legislação. E que tipos de investigação o detetive particular ele faz? As investigações elas têm vários campos possíveis, né? Na realidade, a gente pode trabalhar, por exemplo, com investigações conjugais, que hoje são a maioria, dependendo do contexto do profissional. Temos as investigações empresariais, as investigações políticas, investigação defensiva em apoio com os advogados. A gente pode trabalhar com uma série de serviços. As investigações empresariais aí também tem uma série de possibilidades que você pode atuar no segmento, mas hoje o principal segmento é a investigação conjugal e empresarial, que tem a maior demanda de atividade investigativa. E você teria como explicar um pouco como funciona cada uma? A investigação conjugal, em geral, ela tem o objetivo de identificar o comportamento, o caráter da pessoa investigada a partir do que o cliente solicita. Então, vai depender. Às vezes pode ser uma pessoa casada, pode ser uma namorada, pode ser uma questão pré-nupcial, para ver se a pessoa vai se casar ou não. Então, vai depender muito do interesse do cliente. De modo geral, eu preciso entender o contexto do caso, para ver exatamente como que o cliente está lidando com a situação, quais informações que ele já tem, se a pessoa dirige carro, moto, qual o endereço que a pessoa reside, se tem alguma suspeita específica, se já tem um comportamento que foi identificado previamente, aí vai depender muito do contexto do caso. Uma vez identificado o contexto, aí eu vou definir uma metodologia de serviço. Aí, por exemplo, pode ter o acompanhamento presencial, pode ter registro fotográfico em vídeo, a gente pode utilizar microrastreador, pode escuta, gravador, enfim, tem uma série de equipamentos que a gente pode utilizar. Mas, de modo geral, vai depender muito também se o cliente, por exemplo, tem acesso ao veículo, se ele tem acesso ao telefone da pessoa, se ele sabe a rotina da pessoa ou não, se essa pessoa vai de táxi, de Uber, de carro, de moto para o trabalho, qual é o acesso que essa pessoa tem a esse tipo de informação. Porque nem sempre o parceiro consegue, por exemplo, saber a rotina exata. Dependendo de quem você está investigando, pode ser uma pessoa que não tem uma rotina definida, ou que não usa carro próprio, enfim. Aí isso vai impactar na metodologia investigativa e, portanto, a gente vai ter que migrar a forma de fazer o serviço de acordo com cada cliente. Por isso que é importante eu entender o contexto para definir a metodologia. Uma vez definida a metodologia, definida a questão orçamentária, aí eu posso realmente apresentar para o cliente um orçamento coerente com a realidade dele. Aí vai depender da carga horária, do equipamento, de quantos agentes vão estar envolvidos na investigação conjugal. Na investigação empresarial, realmente a gama é muito grande. Em geral, o detetive particular geralmente é chamado pelo empresário quando já tem um problema constatado na empresa. Por exemplo, a pessoa já identificou que está assumindo produto do estoque, ou já identificou que tem algum funcionário que está desviando algum tipo de recurso, às vezes pega o carro, vai fazer outro serviço por fora, ou então ele pode até estar extraindo ferramentas da empresa, enfim, tem uma série de coisas. Desviando o cliente pode acontecer também. Então, o papel do detetive particular, muitas vezes, é só constatar e conseguir um material comprobatório claro que o próprio cliente já identificou que tem algum problema ali. Então, a investigação ela vai mudar muito de acordo com o caso. Em geral, a gente faz o acompanhamento dos funcionários, ou então a gente pode, por exemplo, instalar um sistema de monitoramento nos computadores ou
nos celulares da empresa, o que é perfeitamente legalizado nesse contexto. Ou então a gente pode também fazer uso de microcâmeras no espaço da empresa para poder identificar alguma conduta inadequada, principalmente relacionada a estoque, desvio de produto, mercadoria. E às vezes o empresário procura a gente também para verificar questões relacionadas ao próprio funcionário. Por exemplo, o funcionário está há 2 anos na empresa e ele quer ir embora, quer ser demitido, mas ele não quer pedir demissão para não perder os direitos trabalhistas. Então começa a faltar, às vezes arruma um atestado falso, alguma coisa nesse sentido. E aí cabe a nós, detetives, fazer a identificação desse comportamento para o proprietário da empresa tomar as medidas que ele achar mais coerente. Por exemplo, um caso que eu participei há bastante tempo, eu não vou dar muitos detalhes porque não posso, né, por conta da legislação, mas era um funcionário que estava dando atestado, estava faltando, dizendo que estava com problema de coluna. Acontece. E aí o que aconteceu? Ele simplesmente estava trabalhando em outra empresa, como autônomo, terceirizado lá, indo eventualmente, e fazendo um serviço de chofer. Ou seja, ele pegava o carro dos clientes e estacionava. Era basicamente isso que ele fazia. Só que se o empresário fosse demiti-lo, como ele tinha muito tempo de casa, aí realmente ia ficar um valor considerável para ele. Então ele contratou a gente para identificar onde que essa pessoa poderia estar trabalhando e fazer os devidos registros, no dia em que ele apresentava o atestado. Então a gente vai até o local com a microcâmera ou com a câmera DSLR para filmar um pouco mais de longe, faz o registro, identifica a conduta inadequada do funcionário, registra a data, a hora, entrega para o empresário tomar as medidas cabíveis junto com o advogado dele, para poder gerar a demissão. Aí, às vezes, cabe um diálogo, cabe tentar mudar a conduta da empresa, mas aí já entra, às vezes, num processo de formatação de compliance, alguma coisa nesse sentido, para evitar que o problema se repita. Isso na investigação empresarial. A investigação política, por exemplo, a gente trabalha nas campanhas, geralmente campanhas do interior, prefeitura, etc., para poder identificar, por exemplo, compra de voto, às vezes algum líder partidário que está ali na região, um membro que está associado com a campanha, que está tentando comprar voto, a gente tenta participar ativamente da campanha da oposição para poder fazer esse tipo de registro. Evidentemente que o objetivo é impugnar a chapa ou o candidato, mas isso é muito complicado porque os candidatos eles não vão fazer isso de imediato e de frente, eles vão mandar pessoas fazer isso. Então, o que a gente consegue fazer em geral é atrasar a campanha, por exemplo. Porque a pessoa tem que ir lá prestar esclarecimentos, o que foi que aconteceu, quem é o responsável pela campanha, quem é que está financiando isso. Então, isso acaba prejudicando o desempenho da campanha dos candidatos. Gerando Então, um estresse, né? acontece bastante. Isso na investigação empresarial. Aí a investigação defensiva, que o advogado vai estar liderando, que envolve, às vezes, uma questão de defesa do cliente, que pode ser, às vezes, um caso criminal, embora o detetive particular, por conta da legislação, não possa participar de investigações criminais, ele vai ser um ajudante do advogado, ou seja, ele vai contribuir, vai ser um colaborador do advogado para levantar informações, porque a investigação defensiva, ela entra em outras questões que o detetive particular não pode entrar, como, por exemplo, oitiva, como se fosse uma entrevista do suspeito, etc. Mas o detetive particular ele pode contribuir a nível de levantamento de informações, né, desde que o cliente contrate o advogado seja o líder ali daquela investigação, entendeu? Então tem uma série de participações que o detetive particular pode fazer para contribuir e também investigações familiares, às vezes questões de divórcio, partilha de bens, localização de pessoas desaparecidas, pessoas que perderam contato, às vezes golpista, desacordo comercial, enfim. Aí o detetive particular pode trabalhar realmente numa gama de serviços assim gigantesca. Aí você tem que saber focar qual área que você vai querer atuar para direcionar o seu marketing e ter o melhor resultado. E ver também a área que vai te trazer fluxo de clientes, né? Então tem que ser pensado muito por esse lado também. A pergunta mais feita por todos, né? Como que funciona, como que é a rotina de um detetive particular? Você tem tempo para descansar, para se divertir, só trabalha dia, noite, madrugada? Como que é? Então, depende muito de qual tipo de detetive você vai querer ser, né? Quando eu comecei, eu tinha minha campanha 24 horas, trabalhava qualquer dia, horário, e eu fazia as investigações de campo, quase todas. Então, realmente, eu tinha esse objetivo de ganhar o máximo de recursos possível, pegar o máximo de casos possíveis. Então, eu trabalhava todos os minutos possíveis também. Sábado, domingo, feriado, enfim.
Mas é uma questão opcional. Hoje eu já consegui migrar, então eu posso, por exemplo, fazer um anúncio direcionado em horário comercial, ou só de segunda a sexta. Depende da forma que você vai querer trabalhar. Agora, a rotina eu gosto de dividir em duas partes. Tem a questão da parte administrativa e tem a parte investigativa. A parte administrativa é basicamente o atendimento dos clientes. Então, você vai receber o contato inicial dos clientes, vai poder apresentar o seu serviço, vai tentar fechar o serviço com o cliente, vai até o escritório, fazer uma reunião por vídeo. Tem a parte da gestão dos recursos, comprar um equipamento, você precisa às vezes pagar os agentes de campo que vão te ajudar, talvez alugar um carro, fazer uma viagem, depende da investigação. E o marketing digital também, a produção de conteúdo, se você for trabalhar assim, ou então saber trabalhar com Google AdWords, Facebook Ads, enfim, tem uma série de questões dentro do contexto administrativo, que envolve também a questão dos recursos financeiros. E tem a parte investigativa, que é a parte do campo propriamente dito, ou seja, é você ir lá no campo, fazer a investigação em loco, fazer registro fotográfico em vídeo, fazer campana de espera, instalar equipamentos. É importante que você saiba, por exemplo, instalar um escuta ambiente, uma microcâmera ou uma câmera, ou ter alguém na sua equipe capacitado para fazer isso. Saber o local certo para instalar e ter os melhores equipamentos para poder viabilizar o levantamento de informações. Dentro do contexto do campo, você pode trabalhar de forma individual, autônomo, sozinho mesmo, ou você pode construir uma equipe e ir coordenando esses procedimentos de campo. Aí vai depender da forma que você quer trabalhar e também do volume de serviço que você vai pegar. Evidentemente, se você quiser pegar um volume significativo, você vai ter que ter uma equipe. Então, isso varia bastante. Tem detetive que fica só na parte administrativa e vai coordenando as equipes, e tem gente que não gosta da parte administrativa ou não tem muita habilidade para esse segmento e prefere ficar sempre na parte investigativa, arruma um sócio, vai trabalhar em parceria com alguém. Então, a rotina é basicamente essa. É o escritório e o campo, né? Aí vai depender do tipo de investigação que você vai fazer. E para quem quer trabalhar, para quem quer se tornar um detetive particular, o que é preciso fazer? Então, segundo a legislação, você tem que ter o conhecimento técnico, então você vai precisar realmente ter um conteúdo, um curso que vai te orientar nesse sentido, né? Então, você tem que ser maior de idade, tem a questão dos antecedentes criminais, que você não pode ter, né? Tem que ter um nada consta. Mas eu acho que assim, o mais importante, né, no meu ponto de vista, é você realmente dominar as técnicas investigativas em primeiro plano, ou seja, fazer um curso que realmente vai te orientar como que faz uma campana, qual o local certo que você deve ficar, quais são as variáveis que você deve levar em consideração para estar naquele local, se é seguro, se é perigoso, se você vai usar um carro, uma moto, se você vai utilizar uma câmera dentro do carro, ou se você vai utilizar o celular, por exemplo. Vai depender muito do contexto. E saber definir a metodologia é o primeiro passo, porque você precisa saber trazer o resultado para o seu cliente. Então, para ser um detetive de sucesso, primeiro você tem que saber levantar as informações. Quando você já tem o domínio dessa técnica investigativa, que aí, como eu disse, vai ser dividido em vários segmentos diferentes, aí você vai trabalhar com a questão da parte administrativa. Muita gente acha que precisa comprar muito equipamento para ser um detetive, que precisa investir muito recurso, e não necessariamente. Às vezes você começa com praticamente nada, desde que você tenha o domínio da técnica, você vai levantando dinheiro a partir do serviço que você vai fechando inicialmente. Então, por exemplo, você pode começar comprando um micro rastreador, não precisa comprar 10, você não precisa comprar uma câmera super cara, entendeu? Mas o importante é você saber, por exemplo, se comportar, falar com seu cliente, fazer um atendimento adequado, ter um local de atendimento sigiloso, não atender o cliente em qualquer lugar. Então, na minha perspectiva, não é só fazer o curso de detetive, porque curso de detetive você acha fácil. Agora, se o seu objetivo for só ter uma carteira, for só ter uma credencial, você não vai ser detetive. Então, você tem que ter a experiência de falar, eu sei fazer investigação e saber fazer a captação dos clientes, senão também você não ganha dinheiro. Tem muita gente que é muito boa em campo, assim, excepcional. Eu tenho agentes que trabalham comigo que, assim, são perfeitos em campo. Agora, não tem condições de atender no escritório, por exemplo, porque não é uma área que eles se sentem confortáveis, não tem expertise nesse sentido, e não foi uma coisa que eles se concentraram muito. Então, para você ser um detetive realmente de sucesso, chegar naquela formação adequada, você precisa dominar essas duas áreas, entendeu? Por isso que é bom também você formar uma equipe, né? Saber o que tá fazendo, Sem saber dúvida. treinar o pessoal. Se você não dominar, você não consegue treinar as pessoas que vão trabalhar com você. Então, você tem que sempre estar envolvido com ambas as atividades. Eu, por exemplo, eu gosto muito da parte administrativa, mas eu já fiz muito campo. E eu sempre tento participar do campo até para poder instigar o pessoal. Olha, realmente dá para fazer o serviço, para ninguém ficar fazendo corpo mole. Ah, tá muito complicado, tá muito difícil. Então eu participo
do serviço justamente por isso, para ter respaldo para orientar a equipe, entendeu? Anderson, você tem um curso de detetive particular, né? Me fala um pouco sobre o seu curso. Conta pra gente como que funciona, como que é. Então, o meu curso, ele é dividido em vários módulos. Hoje, atualmente, ele está com 19 módulos, certo? Então, eu foco muito na parte do empreendedorismo, que eu acho que é uma questão fundamental. Não adianta só você saber fazer investigação. Inclusive, eu acho assim, o detetive saber só a investigação, ele sabe o básico. Porque envolve muita questão de comunicação. Até para você fazer uma investigação de campo, uma investigação que tem um maior valor percebido pelo seu cliente, vai envolver o seu contato, às vezes, direto com investigados. Nem sempre, mas pode acontecer. Se você pegar uma investigação empresarial, você vai ter que estar dentro da empresa. Uma investigação defensiva, que você vai estar colaborando com o advogado, você vai ter que participar ativamente da investigação. Então, ter uma habilidade de comunicação, saber se vestir de forma coerente com o lugar que você está, saber se infiltrar em um ambiente sem ser percebido, sem chamar atenção, isso é importante. Fora isso, você precisa realmente ter essa questão administrativa, saber captar o cliente. Eu conheço, assim, vários detetives, inclusive no nosso canal no YouTube, que falam para mim, Anderson, eu estou com dificuldade para captar cliente. Eu sou detetive há 2 anos e eu não tenho cliente. Então, no meu curso, o que eu mostro? Primeiro, domínio da parte investigativa. Então, eu tenho aulas teóricas dessas investigações de forma isolada e tenho aulas em vídeo da parte prática. Ou seja, uma demonstração de como que faz uma campana, como que faz um acompanhamento presencial, como que você faz um flagrante, num caso conjugal, por exemplo, uma entrada num motel, num endereço privativo, ou dentro de um contexto empresarial, onde que você instala um equipamento de forma correta, como que você aborda um colaborador para tentar extrair informações utilizando técnicas de engenharia social. Então, tem uma série de coisas que eu abordo no conteúdo voltado para a área investigativa. Na área administrativa, eu tenho um foco muito grande na questão da comunicação e da captação de clientes. Então, assim, só para você ter noção, eu já vi vários profissionais que não sabem fazer marketing, não sabem. Inclusive, eu tive alunos da última turma que estavam motivados para fazer e estavam tendo essa dificuldade inicial. E apesar de eu falar muito de marketing, eu notei que eles tinham dificuldade para trabalhar com as plataformas. Aí o que eu fiz? Eu coloquei lá dentro do curso mais 12 aulas só de Google AdWords, né, que é o Google Ads hoje, só para ensinar os alunos a fazer as campanhas de marketing, conseguir captar os clientes, fazer um site na internet. Tudo isso é fundamental e os cursos não ensinam em geral, mas no nosso a gente ensina. Isso é algo muito importante, porque não só na investigação, mas em todo lugar a gente vê vários profissionais que são excelentes na sua área, mas não sabem. Não entendem de marketing, não entendem de captação de clientes, não entendem muito bem disso, né? É verdade, não entendem. E pior, é um conteúdo que às vezes para mim é muito natural, porque eu já trabalhei com programação, já trabalhei com marketing, já fiz campanha de Google AdWords para outros segmentos antes de entrar na investigação. Então, para mim, é um pouco natural fazer isso. Mas eu notei que para os profissionais de investigação, às vezes fica inviável. Então, foi um conteúdo que eu decidi colocar no curso, porque eu queria aquele profissional que fizesse a investigação, que soubesse atender os clientes, mas que soubesse captar também. Porque se você não ganhar dinheiro com a profissão, para mim não faz sentido, entendeu? Não adianta, não tem como investigar se você não tiver clientes, né? Quanto em média ganha um detetive particular? Quanto é que você pode ganhar? Se é bom, vale a pena? Os ganhos relacionados à profissão variam da região que você está, do ticket médio que você vai cobrar, do tipo de investigação que você vai fazer. Eu fiz a seguinte métrica, eu sempre estabeleço uma cidade boa para você trabalhar, uma cidade que tem pelo menos 1 milhão de habitantes. Então, é uma cidade que você consegue realmente ter uma boa capitalização dentro do contexto da investigação. Se você está numa cidade muito pequena, aí você pode associar com cidades próximas, dependendo se você estiver numa cidade turística também. Mas, de modo geral, um detetive particular, trabalhando assim de forma autônoma, ele consegue fazer uma média de 10 mil reais por mês. Entendeu? Então, se ele fizer tudo sozinho, se ele estiver ali começando, iniciando com os primeiros equipamentos, fazendo ali o marketing inicial dele, o site dele, ele vai ganhar nessa média. Agora, se você está numa grande capital, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Recife, Salvador, entendeu? Curitiba, então você consegue realmente alavancar muito o seu ganho. Porque você pode trabalhar com a perspectiva aí de 20 até 30 mil reais por mês trabalhando como detetive particular. E por falar em quem está começando, que dicas você daria de utilização de equipamentos? Quais equipamentos fundamentais para você, pelo menos, iniciar?
Bom, equipamento é uma questão que muita gente me pergunta, porque o pessoal associa muito com filme, com cinema, né? Já teve cliente que entrou em contato comigo perguntando: você tem uma moeda que é um rastreador para eu colocar na bolsa? Então, assim, tem muita coisa cinematográfica que o pessoal assiste, mas que não existe na prática, entendeu? Então, saber escolher o equipamento certo faz muita diferença, principalmente para quem está começando. Eu já investi, assim, demais em equipamento, coisa desnecessária que eu achava que ia ser importante eu ter, mas um equipamento às vezes que não te dá um feedback se está funcionando ou não. Às vezes o equipamento até é muito caro, com poucas aplicações. Então você tem que saber escolher os equipamentos. Em geral, eu acredito que para o detetive fazer um bom trabalho, conseguir realmente entregar resultado para os clientes, ele tem que ter micro rastreadores, que é importante para rastrear veículos, seja carro ou moto. Aí tem uma série de plataformas, de opções de equipamento que a gente demonstra melhor no curso. E microcâmeras também, eu gosto de fazer câmeras sob medida, não gosto de comprar nada pronto. Então você compra a câmera, o cabo flat, tudo e coloca ela em um equipamento específico. Aí a gente tem como elaborar esse tipo de projeto, né? Eu tenho uma pessoa que faz isso para mim, que eu posso até passar para os alunos também, porque é exclusivo para cada investigação e para cada cliente. Entendeu? Então não precisa chegar e achar que vai comprar 10 câmeras, 5 GPS de uma vez. Eu acho que tá um absurdo, né? Eu inclusive acho até melhor quem está começando não comprar equipamento, investir no marketing, na capacitação dele para atendimento e para resolução dos casos, e à medida que ele for recebendo os recursos dos clientes, ele vai adquirindo os equipamentos sob demanda, entendeu? À medida que for necessário. Na tua opinião, vale a pena ser um detetive particular? Me conta aí as vantagens. Então, aí depende muito do tipo de vida que você quer ter, né? Se você for uma pessoa, por exemplo, que gosta de aventura, de adrenalina, de estar no campo, talvez ser um detetive particular vai ser bem interessante para você. Mas eu conheço gente que tem assim aversão ao campo, não gosta, fica muito nervoso, não quer participar, mas é excelente para fazer atendimento, para captar cliente, para vender, para fechar contrato. Então, assim, depende muito da área que você quer atuar. Se você quiser focar em uma área só, você pode arrumar um sócio ou você pode coordenar as equipes em campo. E aí isso vai te proporcionar uma autonomia melhor de horário, você vai ter um estilo de vida melhor, você consegue controlar melhor sua agenda, seu tempo, para você não ficar preso em várias investigações em simultâneo e acabar tendo uma queda na sua qualidade de vida. Agora, se você realmente quer participar do campo, gosta, pode ter certeza que vai ter demanda, vai ter muito serviço que vai deixar você, assim, motivado com as atividades investigativas, entendeu? E aí vai depender muito do seu perfil. Eu acredito que vale a pena porque não é só a realização pessoal da pessoa como investigador, mas também o ganho financeiro. E eu sempre falo para os alunos, olha, a investigação, ela é um começo para você. Então você pode utilizar os recursos financeiros que vêm através do seu serviço para poder alavancar sua carreira em outra atividade. Então, por exemplo, uma evolução natural do detetive particular, na minha perspectiva, é fazer o curso de direito e virar advogado. Porque vai trazer uma gama de serviços muito maior, você consegue se envolver em um contexto economicamente melhor e você vai estar evoluindo, vai estar fazendo um curso superior, vai ter acesso e possibilidades muito diferentes na investigação. E é uma profissão que te possibilita isso, possibilita esse crescimento. Às vezes você quer ser um empreendedor, quer trabalhar em outra área, você pode pegar esse recurso também, comprar uma micro franquia, entrar em outros segmentos, abrir uma loja, enfim. A investigação proporciona isso. Então eu acredito que vale a pena sim ser detetive particular. Agradeço pela sorte que eu tive de conhecer a investigação, porque foi um negócio assim, ao acaso. Eu realmente nunca quis ser detetive particular, não foi um foco da minha vida, simplesmente aconteceu. E eu acredito que foi muito bom para mim, porque realmente não sei exatamente o que eu faria, entendeu? Além da investigação. E hoje a gente está numa conjuntura bem favorável por conta do serviço de investigação particular. É, como que tu lida com a pressão dos clientes? A pressão dos clientes por resultado, ela é presente no dia a dia de um detetive particular. Você tem que saber lidar com isso. Eu conheço gente que saiu da profissão porque não aguentava ficar ouvindo pressão de cliente. Porque o serviço de investigação ele depende de circunstâncias completamente alheias às nossas vontades. Então, assim como um advogado não pode prometer que vai ganhar um processo, e um médico que vai fazer um procedimento não pode prometer um resultado específico, o detetive também não tem como prometer, por conta dessas circunstâncias que ele não tem controle. E é fundamental você explicar isso para o cliente, porque às vezes você fica 10, 15 dias fazendo um serviço de investigação e não identifica absolutamente nada. Aí no último dia lá você às vezes tem 1 hora e consegue resolver o caso naquela hora.
mas você vai ter que lidar com 15 dias de frustração do cliente. Então é importante você explicar para o cliente as suas limitações, as limitações da investigação, às vezes um software, um sistema que limita determinado monitoramento. Então você tem que explicar isso para o cliente, para ele ter a ciência de como que a investigação funciona. Ter paciência é fundamental, não só para o detetive, mas também para o cliente. Então, se o cliente está muito ansioso, você tem que falar com ele, atender o telefone, explicar a situação, dizer realmente o que está sendo difícil, como que você está fazendo o serviço, se o ambiente é seguro ou não, se isso está prejudicando o desempenho da investigação, e relatar para ele exatamente o que está acontecendo. Isso durante a investigação, né? Porque ao final você tem que entregar o relatório circunstanciado, e isso também vai fazer diferença no contexto do serviço para entregar um resultado que o cliente entenda como útil. Porque só contar para ele não é o suficiente. Às vezes ele precisa de um documento formal para entrar na justiça, para fazer um divórcio, para tentar, por exemplo, retirar um sócio da empresa. Então tem uma série de questões que o documento também vai ser importante, até para ter esse controle do profissional em relação à ansiedade do cliente, entendeu? Essa transparência, esse fato de você estar sempre conversando, se comunicando com o cliente, é muito importante para você, para ajudar na investigação, né? Que ele tenha justamente essa paciência e fique sabendo o que está acontecendo. E para quem está começando agora essa profissão de detetive particular, quais dicas você poderia dar para essas pessoas? Bom, dicas para quem está começando. Primeiro, faça um curso que você realmente tenha segurança, que você conhece a investigação e que você sabe como realizar a investigação, como trazer resultado para o seu cliente. Segundo, tenha a convicção da sua postura como profissional. Não andar vestido de qualquer jeito, não marcar reunião com o cliente de qualquer jeito, em qualquer lugar, entendeu? Isso é fundamental para quem está começando e quer realmente ser profissional dentro do contexto da investigação. Hoje não dá mais para estar tolerando pessoas que estão trabalhando com amadorismo, entendeu? Não tem como. Então você tem que ter clareza, tem que saber se comunicar, tem que saber trazer resultados, saber fazer investigação. E não gastar dinheiro desnecessário com equipamento. Você entra ali no site chinês ali, tem 1000 câmeras diferentes, com chaveiro, com caneta, com óculos. Você não precisa investir esse dinheiro nesse momento para esse tipo de equipamento. Saiba esperar a demanda aparecer, o cliente certo, para você adquirir o equipamento correto. Aí você vai conseguir ter o melhor resultado possível. Porque se você ficar gastando dinheiro demais com coisas erradas, você pode perder a oportunidade de investir nas coisas certas naquele momento. E aí você perde essa oportunidade e não tem mais volta. Então, saber investir, saber fazer a investigação e focar muito nessa questão do marketing, saber trabalhar e coordenar a sua equipe, trazer os clientes, fazer as investigações, coordenar as equipes para você conseguir ter uma escala melhor de serviço, entendeu? Então, acho que se eu estivesse começando hoje, eu começaria dessa forma. Compraria um bom terno, procuraria um escritório virtual para fazer um atendimento por um preço acessível, bem localizado na minha região, esperaria aparecer os primeiros clientes. Ao fechar, eu compraria o equipamento, provavelmente um micro rastreador ou um escuta ambiente. Iniciaria a investigação, sempre respeitando os horários, a perspectiva do serviço, como que você vai fazer, quantas pessoas estarão envolvidas. Porque é aquela coisa, se você fizer mal feito, você vai ter que fazer de novo. Então faça da forma correta para você fazer só uma vez, concluir o serviço dentro do prazo e receber o dinheiro completo do serviço. E assim você vai alavancando e crescendo na profissão. Agora, direcionada às pessoas que estão interessadas em contratar esse serviço de detetive, né? Os clientes. Quais benefícios o detetive particular poderia oferecer para elas? Além do levantamento de informações, né? Bom, eu acho que aí é muito particular, vai depender muito do contexto que o cliente está inserido. Porque se você estiver, por exemplo, fazendo investigação conjugal e você identifica uma traição conjugal, a pessoa pode querer um divórcio ou pode querer perdoar, depende. Eu, como profissional, eu não gosto de me limitar a simplesmente mostrar para o cliente as informações. Eu gosto de orientar como que ele pode usar aquelas informações em benefício dele. Ou seja, tem muitos clientes que falam, poxa, descobri isso aqui, mas eu não quero perder meu casamento. Você tendo as informações corretas, sabendo de fato o que está acontecendo, você consegue conduzir a situação para poder reverter o quadro. É possível, já vi vários casos. Então, assim, já tive cliente que casou de novo com a mesma pessoa,
porque obteve informações, aí foi lá, conversou, disse que não ia aceitar mais, soube fazer um perdão espaçado, não deixar isso passar de forma aleatória, entendeu? Foi conduzindo a relação com base nas informações e foi tendo um monitoramento cada vez mais completo para ter certeza que a pessoa realmente tinha mudado de comportamento. E aí acabou culminando num casamento de novo, entendeu? A pedido do cônjuge. Então, é uma possibilidade de resultado com a investigação. Já tem gente que quer um divórcio, que está há 10, 15 anos sofrendo num casamento, frustrada, e quer aquele divórcio, mas não quer sair sem prova. Às vezes a mulher é chamada de louca, o marido de doido, que não tem nada a ver, que aquele comportamento é loucura, que não é isso. E aí quando a gente tem a prova, você pode chegar lá e apresentar, ó, eu sei o que aconteceu, tá aqui. Então a partir de hoje eu não aceito mais, quero divórcio. Você tem uma prova até para entrar junto com o advogado no processo de divórcio. Dependendo da situação, pode caber também um dano moral, se expor a pessoa a uma condição vexatória, prejudicar no serviço, na imagem da pessoa como um todo. Isso na parte conjugal. Na parte empresarial, já teve casos aí de eu ajudar o cliente a economizar aí mais de 300 mil reais por conta de investigação empresarial. Já teve caso aí de gerar demissão, às vezes de justa causa, ou um acordo muito mais favorável para a empresa, porque o colaborador estava roubando há um tempão, se fosse demitir a multa ia ser alta. Então, assim, depende da situação. Mas os benefícios, além do levantamento de informações, aí são, entendeu? São muitos, vai depender da situação mesmo, porque tem casos que a pessoa simplesmente não consegue pegar aquela informação e tirar um benefício assim tão pontual como eu mencionei. Mas na esmagadora maioria dos casos, ou a pessoa controla a situação, ou consegue sair dali com uma tranquilidade muito maior, entendeu? Tendo a certeza de fato do que aconteceu, ou conduzindo melhor, por exemplo, uma empresa, para ter os negócios mais bem organizados, para não voltar a ter aquele tipo de problema, entendeu? Para economizar dinheiro, para deixar de perder. Exatamente. Isso aí acaba realmente gastando bem menos do que você gastaria Sim, sem dúvida. Não, às vezes se permanecesse no o problema. empresário vai demitir um colaborador, gasta 40, 50 mil reais, aí contrata a gente, paga às vezes ali 5 mil, 8 mil reais e deixa de ter esse custo, entendeu? Então é um benefício assim absurdo. E na parte conjugal acho que não tem nem como mensurar em valores, né? Porque um casamento, a pessoa que você está relacionado ali, então não tem um valor estimado do benefício que você vai ter com a investigação. E às vezes também a pessoa não está fazendo nada. E aí você tem aquela certeza, às vezes a pessoa está passando por um momento difícil, está tendo pressão no trabalho, não está bem, e aí você acha que ela está com um comportamento estranho, investiga e vê que não, realmente ali tem uma situação diferente, mas não é traição conjugal. Aí a pessoa também tira um peso das costas, fica Nossa, certeza tranquila. é bem melhor do que ficar se maltratando com a É, dúvida não, eternamente. pois é, sem dúvida. Então, são alguns dos benefícios da investigação, né? E qual serviço que tem mais demanda, que tem maior demanda, que você consegue maior sucesso? Bom, dentro do contexto conjugal, são os serviços de acompanhamento presencial, registro fotográfico em vídeo, que você realmente consegue levantar muitas informações e ter um material, como eu já disse, comprobatório bem claro, que a pessoa investigada não consegue se esquivar da responsabilidade. Mas hoje também, com o advento das redes sociais, monitoramento, né, de rede social, WhatsApp também é uma demanda bem significativa. Mas os clientes têm que ter muito cuidado. Primeiro, pelas restrições legais que existem desse tipo de serviço. E segundo, porque infelizmente tem muito golpista na internet ofertando esse tipo de serviço. Falando que consegue, por exemplo, fazer um monitoramento só a partir do número de telefone, que tem um contato na polícia, na operadora, que consegue resolver isso. Mas infelizmente não é possível por conta da tecnologia de criptografia de ponta a ponta do WhatsApp. Rola muito essa história agora Entendeu? do WhatsApp. Você dá o número da pessoa e do nada. Não, mas não tem como. E é 100% golpista enquanto existir essa tecnologia. Porém, se você, por exemplo, tem um dispositivo próprio dentro da sua empresa, você pode instalar um sistema de monitoramento específico para investigação particular que consegue monitorar o dispositivo. Então, se você tem acesso ao telefone, você consegue instalar, sendo um celular Android, por exemplo, você vai conseguir instalar o sistema, fazer o monitoramento completo do dispositivo e, portanto, ter os resultados que você precisa, evidentemente que dentro dos limites da lei. E você tem que ter acesso físico ao telefone, tem que ter a senha de desbloqueio, enfim, tem algumas questões pontuais que os clientes, quando entram em contato, eu explico detalhadamente o que pode ser feito, o que não pode. Sendo viável, a gente consegue avançar com o serviço. Então, é muito importante isso, ter cuidado com as pessoas que estão te oferecendo esse serviço, né, e ter a clareza de que aquele serviço realmente pode ser feito, para você não ter problema depois.
Tem que ter muito cuidado, porque golpista tem demais por aí. Durante quando você está fazendo lá as investigações, durante o processo, você mantém contato frequente com os clientes, como você falou, né? Você tem toda aquela transparência, você passa as informações. Se você tiver uma foto, um flagrante, por exemplo, você manda lá na hora, como que é? Aí realmente depende também muito do caso, porque assim, tem clientes que falam, olha, eu não quero receber informação nenhuma, só no final. Tem esse tipo de cliente, eu mando um relatório circunstanciado com o que a gente identificou e pronto. E tem o cliente que me liga a cada 5 minutos para saber alguma coisa. Então, assim, você tem que coordenar essas atividades. Se vai ser alguém que vai atender esse cliente, se vai ser você, quais informações você vai passar. E também tem que entender o perfil do cliente. Se for um cliente que você está vendo que ele está muito ansioso, que se você entregar uma informação sensível para ele, relevante, ele vai imediatamente contar para o investigado, você tem que saber dar um tempo, entregar essa informação na hora correta, de forma assim, bem tranquila, para não assustar, para não gerar revolta, para não ter nenhuma problemática. Mas, em geral, manter um contato com os clientes. A gente vai conversando ao longo da investigação, eu vou passando algum feedback, mandando uma foto no WhatsApp, ou eu passo acesso para o cliente, por exemplo, acompanhar através de algum equipamento, um escuta, ou um micro rastreador, para ele conseguir observar ali em tempo real junto com a gente. Mas se o cliente realmente tiver essa percepção de que ele tem que saber tudo de imediato para poder repassar para o investigado e mudar logo a situação que ele está vivendo, aí eu já tenho um controle mais acentuado sobre isso, entendeu? Então a comunicação varia de acordo com o perfil do cliente, né? A gente tem que pensar muito nisso, porque eu já tive problemas de mandar informação de imediato para o cliente e o cliente revelar para o investigado. Acaba estragando tudo, né? E acaba prejudicando a investigação. Então, o profissional tem que ter essa percepção, de saber a hora certa de se comunicar e qual informação ele vai passar. E para os que estão interessados em contratar os serviços, como que faz? Por onde que eles entram em contato? Como é que a gente pode fazer para encontrar um detetive particular? Então, para você encontrar um profissional que realmente seja qualificado para fazer o serviço, seja um profissional seguro, a minha recomendação hoje é muito pontual. Como tem muita gente fazendo o serviço, tem muitos sites, muitos anúncios, você tem que saber filtrar, né? Então, eu particularmente gosto de pessoas que têm CNPJ, e não basta ter o CNPJ, você tem que olhar o CNPJ para ver se a atividade está relacionada com a investigação ou não. Isso é importante. Porque às vezes a pessoa coloca um CNPJ lá, um golpista que nem é dele, não tá nem no nome dele. Então tem o nome dele no site, o CNPJ tá no nome de outra pessoa. Altamente suspeito. Dá um Google lá no CNPJ. Tem que dar uma olhada. É importante também você ver se aquele profissional ele aparece. Porque um profissional que se esconde, que não tem absolutamente nada dele, é estranho. Então, assim, embora a investigação tenha essa questão do sigilo absoluto, que já está até previsto em lei, você, como detetive particular, não vai fazer tudo sozinho. Pelo menos não os maiores e melhores detetives não vão fazer tudo sozinho, eles têm equipe. Então ele pode aparecer tranquilamente, porque quem vai fazer o serviço de campo, em geral, são outros agentes. Agora, se a pessoa não aparece, se te promete coisas assim duvidosas, igual a questão do WhatsApp, que não dá para fazer, aí você já pode descartar essa possibilidade. Outra coisa, pessoas que não têm condições de te encontrar pessoalmente. Ah, eu não tenho escritório na sua cidade. Está em outro estado, às vezes. Pode ser um golpista. Ou então pode ser uma pessoa que não está na sua região, vai te cobrar um valor muito caro para terceirizar o serviço. Então, eu recomendo você contratar alguém da sua região, ou alguém que pode até ser de fora, mas que tem um escritório estabelecido na sua região, e que se você quiser um atendimento presencial, a pessoa tenha condições de te atender. Ou, no mínimo, faça uma chamada de vídeo com você, te atenda, explique como é que funciona o serviço, não tenha medo de aparecer para você. Faça um contrato de serviço conforme a legislação também já prevê, né? Então isso aí é fundamental, não tem como se esquivar disso. E você vai aos poucos juntando todas essas características para encontrar um profissional que vai atender a sua demanda. Desconfie de preços muito baratos. A pessoa cobra às vezes R$ 1.000 na investigação, R$ 500, R$ 1.500, suspeito. Aí você liga para um concorrente, uma pessoa que está ali em destaque, primeiro plano, cobra de você de 3 a 8 mil reais. Aí você, poxa, me ofereceu aqui um serviço por 5, 6 mil reais. E o outro me ofereceu por 1.000. Desconfie do que te ofereceu por 1.000. Às vezes o barato sai caro. Muitas vezes. Então, assim, tem que ter cuidado, porque você tem que ter certeza que a pessoa que está contratando,
que você está contratando é uma pessoa que vai levar a sério o serviço, que preserva o sigilo, entendeu? Que não vai te trazer problemas. Então, acho que na hora de escolher um detetive é fundamental ter essa perspectiva. Não, e essa questão de aparecer, hoje em dia não tem mais desculpa para não aparecer, né? Como você falou, tem chamada de vídeo, você pode ligar para a pessoa, você pode mostrar seu rosto, até porque não só a pessoa tem que ter confiança em você, você também tem que confiar nela, né? Tem que ter aquele eu e você. Sim, é verdade. Tem que ter uma troca entre os Tem que ter uma profissionais ali, troca, entre exatamente. o detetive e o cliente. Mas eu acho que hoje ainda acontece muitas pessoas confiarem aleatoriamente, entendeu? E eu recebo ligações de cliente que teve problema e tudo. Eu falei, poxa, que pena, mas se eu soubesse, tinha te orientado melhor. Então, procurar também, né? Saber procurar, ver quem é que você está contratando. Porque você não CNPJ, vai contar, contrato. você não vai contar a sua vida para qualquer pessoa, você não vai expor seu negócio, sua família para qualquer pessoa. Tem que ser uma pessoa que você sinta segurança também. Tem que ter uma conexão com o profissional, entendeu? Ele tem que compreender as suas dores para poder resolver seu problema. Bom, então, acredito que finalizaram aqui as perguntas. Mais alguma coisa a pontuar, a falar? Algum Eu gostaria observação? só de aproveitar aqui para a gente poder falar do curso, né? Então, assim, o pessoal que está interessado em ser um detetive particular, que quer realmente aprender a fazer as investigações, que deseja dominar a técnica para a captação de clientes, saber fazer um marketing digital coerente, entendeu? Seja na parte textual, como é o caso do Google Ads, ou avançar para a rede social, para outros serviços, investigação empresarial, não só o conjugal, mas investigação defensiva, outros segmentos da investigação, vocês podem nos procurar. Eu vou deixar as opções de site aqui para vocês entrarem em contato, as nossas redes sociais também. As turmas vão estar abertas em períodos específicos, vocês podem consultar e entrar no nosso curso de detetive particular, que é do 0 aos 30 mil. E eu espero que eu possa contribuir com todos vocês aí para ingressar na carreira de detetive particular. Confio bastante. São muitos anos de experiência, né, no ramo. Tem um tempo Nada considerável melhor do que uma e pessoa bem experiente para saber passar as dificuldades e como superar elas. eu peguei experiência também com pessoas que já estavam há muito tempo, né? Então, assim, eu tive essa oportunidade de conhecer profissionais excelentes que me ajudaram muito, assim, na percepção do cliente, na investigação, como ter os melhores resultados e tudo. Então, assim, não tem nem como não deixar um agradecimento para eles, né? Não vou citar nomes porque sei que eles não gostam que os nomes deles sejam citados, mas são pessoas que eu sei que são muito boas e trazem bons resultados. E o meu mentor, principalmente, ele realmente me ajudou muito nesse contexto todo de aprender a fazer a investigação, de entender o cliente, entender o ser humano, como que você consegue realmente trazer as respostas que a pessoa precisa, né? E essa experiência eu passo para os alunos no curso, né? Então eu relato alguns casos sem identificar, evidentemente, os clientes. Eu explico situações, como que a legislação impacta a investigação, como que você usa isso a seu favor, né? Os registros também, o nosso curso ele foi filmado assim de um jeito bem estratégico, a gente utilizou drone, câmeras de boa qualidade dentro e fora dos veículos, sempre no ambiente do escritório, explicando. A gente está aqui produzindo conteúdo agora para vocês também no Detcast, que é justamente para poder subir o nível da investigação particular, agregar mais valor, trazer um profissionalismo ainda maior para a gente conseguir realmente contribuir com a profissão de detetive particular. A teoria e a técnica são excelentes e nada melhor do que a experiência para poder ensinar como ter a técnica correta, né? Bom, pessoal, então é isso. Acabamos de encerrar o episódio 00 do Detcast. Sigam o Detetive Anderson no Instagram e no YouTube, redes sociais, muito importante. Então acho que é basicamente isso. Eu agradeço aí quem acompanha o episódio até o final, né? Muitíssimo obrigado. E esse é o nosso primeiro episódio aqui do Detcast e a gente se vê no próximo episódio. Obrigado e até a próxima. Esperem os próximos episódios e esperem também a abertura das inscrições para o curso, né? Também vai ter a abertura das inscrições, né? E outras pessoas que a gente vai convidar para poder participar aqui do Detcast, para vocês ouvirem a opinião de outros profissionais que têm muito a contribuir com a investigação particular e com a nossa profissão.